Exaltado seja o Cordeiro de Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos aqui falar algo da palavra de Deus. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos falar neste momento sobre o sistema do mundo. Como vivermos neste mundo agradando a Deus. Porque a palavra do Senhor nos fala que o mundo passa e a sua concupiscência. Porém, aquele que serve a Deus, ele permanece agradando, compreendendo qual a vontade de Deus. E o sistema mundano é um sistema cruel, é um sistema que traz muita angústia. As pessoas que não conhecem a Deus fazem muita confusão. Vivemos nos últimos tempos momentos tenebrosos, momentos difíceis, porém a palavra de Deus cumpre-se cada dia em nosso viver. E todo crente fiel a Cristo, ele precisa conhecer os padrões nocivos deste mundo tenebroso. A Bíblia é o nosso mapa, é o caminho que nós devemos seguir, né? Ela nos aponta Cristo, o tema central da Bíblia é Jesus. E a palavra do Senhor diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 2. E quando nós aí vemos esta palavra tão clara, que tipo de mundo é esse, né? Que mundo é esse que nós não devemos amar, que nós não podemos estar amoldados ao seu sistema? Nós vamos explicar aqui, vocês irão compreender o que Deus fala conosco através da sua palavra, quando ele diz: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aí nós observamos quando a palavra do Senhor, ela nos ensina, 1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre? Porque está agradando a Deus, está obedecendo a Deus, e o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, nos dirige, nos guia em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade. O sistema do mundo, conforme nos é apresentado na palavra de Deus, além de manipular, de subjugar e manter os seres do mundo, os seres humanos, né, que vivem no mundo sob o domínio de Satanás, também objetiva desviar por todos os meios aqueles que estão na presença do Senhor. Hoje eu fiz uma live falando sobre batalha espiritual, falando sobre o mundo espiritual, os anjos e demônios, e os anjos do mal estão aí trabalhando para nos destruir. Porém, quando nós vivemos uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de leitura com a palavra de Deus, uma vida de obediência, o Senhor vai nos guardar. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Logo, eu descanso à sombra do Onipotente quando estou abrigado, refugiado no Senhor. Quando eu estou habitando no Senhor. Quando o Senhor está em mim e eu nele. João, ele disse: permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. Vocês vão alcançar tudo aquilo que vocês pedirem, mas sem mim vocês não poderão fazer nada. Logo, o segredo está em permanecermos obedecendo a Deus, permanecermos no caminho do Senhor. A igreja jamais pode minimizar ou ignorar as ardilosas artimanhas
desse sistema, e a igreja precisa ter uma posição, posicionar-se como a noiva do Cordeiro que está lutando, que está batalhando neste mundo cruel para vencer as grandes batalhas. O que é o mundo? A palavra mundo, conforme expressa na leitura aqui, nos diz respeito aos campos, mares, escarpas, acidentes geográficos. Este mundo designa, mostra esse sistema, essa maneira de viver organizada, conduzida por Satanás, cujas características realmente é implantar a maldade no coração das pessoas. A Bíblia diz: o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Portanto, o objetivo do nosso adversário é fazer com que as pessoas cada vez mais se afastem de Deus, e nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, nos desviarmos dos preceitos do Senhor. Porém, esse sistema constituído por pessoas, de ideias, de comportamentos humanos, isso é realmente o mundo do qual a palavra de Deus está falando. Não ameis o mundo. Nós vivemos neste mundo, porém não devemos nos amoldarmos ao sistema do mundo. Romanos capítulo 12 fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando o apóstolo Paulo ele nos dá esse conselho: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas pelo contrário, sejam renovados pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos renovar o nosso conhecimento, renovar o nosso entendimento cada dia, para que possamos usufruir da perfeita, santa, boa e agradável vontade de Deus. No princípio, na realidade, Deus ele criou o mundo perfeito. Porém, o homem desobedeceu ao Senhor, o homem desobedeceu a Deus. E todavia, lá no Éden, Satanás, em forma de serpente, induziu Eva a desejar ser igual a Deus. Foi a partir desta infeliz circunstância que todos os acontecimentos, ou todos os descendentes de Adão, tornaram-se internamente portadores de uma natureza pecaminosa. Deus formou o homem do pó da terra, segundo a sua imagem e a sua semelhança, mas o homem tinha o livre-arbítrio, ou tem o livre-arbítrio, e escolheu, na realidade, obedecer ao adversário. E aí passou a acontecer várias catástrofes, a terra foi amaldiçoada, muitas maldições estão presentes neste mundo por causa da desobediência. Mas a palavra diz que todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, ele veio para resolver o problema do pecado e para trazer restauração à humanidade caída. Com a contaminação do pecado, o cosmos tornou-se um sistema maligno, controlado por Satanás e príncipe deste mundo. Ele governa o sistema espiritual deste mundo. E as pessoas que seguem as suas regras estão afastadas de Deus, estão desobedecendo a Deus. Porém, o que é que nós podemos falar para vocês? O cristianismo é um só Deus, Criador e Senhor. No mundo não cristão não há Deus. Muitas pessoas, elas não acreditam em Cristo, não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia. Eu tenho visto na internet alguns vídeos
de pessoas perguntando: você acredita em Cristo? Não, não creio. Você acredita na Bíblia? Também não, eu não acredito, eu não sigo. Logo, as pessoas, elas não têm a Cristo em seus corações. No cristianismo nós temos verdades absolutas. No mundo não cristão nós temos verdades relativas. No cristianismo nós temos os fundamentos bíblicos, nós nos baseamos na Bíblia. E no mundo não cristão, os fundamentos são fundamentos mundanos. No cristianismo nós temos Deus como centro, Cristo como centro, cristocêntrico, teocêntrico. Mas no mundo não cristão, o homem é o centro. No cristianismo verdadeiro, fazer a vontade de Deus. E no mundo não cristão, nós temos o hedonismo. No cristianismo, que segue realmente as regras do Senhor Jesus, nós temos o amor altruísta. E no mundo não cristão nós temos o egoísmo, o orgulho imperando na vida das pessoas. E nós temos os atrativos do mundo. Quando o cristão se deixa enganar pelas propostas deste mundo espiritualmente tenebroso, ele torna-se um escravo do pecado. E o Senhor Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. E a palavra do Senhor nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o ministério de Cristo é, na realidade, libertar o cativo, libertar-nos da escravidão do pecado. Portanto, a única saída é nós voltarmos para Deus. A única saída é nós reconhecer que somos pecadores, que necessitamos do Senhor em nossos corações e entregar a nossa vida a Cristo. O mundo sob a ótica de Deus. A Bíblia adverte-nos a não amarmos o mundo, uma vez que ele é dominado pelo espírito das trevas, pelo príncipe deste mundo que já está julgado. O mundo, ou seja, as pessoas, são alvos do amor de Deus. E nessa perspectiva, nós temos a responsabilidade de resgatar as pessoas, de trazer as pessoas aos braços do Pai. É a nossa missão. Deus nos deu uma missão neste mundo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crê, ele será condenado. Mas por que ele será condenado? Porque ele não escolheu servir ao Senhor. Muito pelo contrário, ele escolheu continuar vivendo neste mundo tenebroso, desobedecendo ao Senhor, desobedecendo a Deus. Na verdade, o Evangelho da Graça é para que seja expandido para todas as gerações, para todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito. Em sua oração sacerdotal, Jesus rogou ao Pai que não nos tirasse do mundo, mas para que nos livrasse do mal. E na realidade o que nós precisamos é estar no mundo, porém não nos conformarmos com ele, semearmos a boa semente, que é a palavra de Deus, o Evangelho, que significa boas notícias, e todos precisam realmente de Jesus. Todas as pessoas necessitam de Cristo, necessitam do Senhor Jesus. Com a contaminação do pecado, o cosmos tornou-se um sistema maligno, controlado por Satanás, o príncipe deste mundo. Ele exerce autoridade sobre grande parte das pessoas, as suas atividades, a sua maldade, a sua destruição é notória a cada dia. E nós vemos o que a palavra nos diz, que nos últimos tempos sobreviriam tempos tenebrosos, tempos difíceis, homens amantes de si mesmo, traidores,
afastados de Deus, murmuradores, desobedientes a pais e mães, sem afeto natural, sem realmente uma vida cristã piedosa. E a palavra do Senhor até nos diz: afasta-te dos tais. Precisamos semear a palavra do Senhor, levar para eles a palavra do Senhor, porém não nos contaminarmos com estas coisas. E como o cristão deve viver neste mundo? Quando a Bíblia diz: não ameis o mundo, não é uma sugestão de conselho, mas é uma ordenança. Não ame, é uma ordem imperativa. Você não deve amar o mundo, porque Deus, ele está aí observando os filhos da desobediência, que desviam-se cada dia do caminho certo, buscando outros caminhos que não é Jesus, e o caminho para o céu é Jesus. Não há outro caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a única saída para este mundo tenebroso. E a palavra de Deus nos alerta contra a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aqui são os elementos do mundo. A palavra de Deus nos dá esta grande advertência. A concupiscência da carne envolve desejos impuros, vícios, prazeres sensuais. A Bíblia exorta-nos a fugir de qualquer tipo de impureza. O corpo não é mau em si mesmo, mas é uma presa fácil para a ocasião do pecado. E o inimigo está aí lutando, buscando pessoas a quem possa tragar a cada instante. E o cristão, ele deve estar ciente que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em nós e ele precisa fazer morada em nós. O nosso templo, que é a casa de Deus, que é morada de Deus, deve estar preenchido com a oração, com a palavra de Deus, com as coisas boas e com o amor derramado em nossos corações para invadir outras pessoas que não conhecem o grande amor de Deus. Nós temos a concupiscência dos olhos. O homem se torna cativo daquilo que ele vê. Para que isto não aconteça, é preciso que o crente mantenha a vida com uma constante vigilância, em constante oração, tendo os olhos ungidos pelo colírio do Senhor, para que possa ver, contemplar, desejar apenas as coisas boas. Aí nós temos a soberba da vida. Desde o princípio, Satanás, ele engana o homem com a falsa ideia de que é possível ser igual a Deus. Com isso, o homem tenta a todo momento, a todo instante, a todo custo, viver a parte do seu Criador, buscando a sua própria exaltação, buscando o seu próprio caminho, confiando em suas riquezas. Mas o que nós devemos fazer é termos o alicerce na palavra de Deus. Quando eu não amo o mundo, eu obedeço ao Senhor. Quando eu não amo o mundo, eu estudo a palavra do Senhor. Quando eu não amo o mundo, eu procuro viver em constante vigilância. Eu procuro estar enquadrado na vontade de Deus. Quando eu não amo o mundo, eu não vou me conformar com as situações que acontecem neste século de tanta luta, de tanta provação, neste mundo em que impera o pecado, em que os filhos da desobediência estão desenfreados, desobedecendo ao Senhor, desobedecendo a Deus. Portanto, eu te faço um convite nesta noite, que você possa entregar a tua vida ao Senhor, entendendo que nós precisamos militar esta grande batalha, a carreira da fé que nos está proposta. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé,
o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Portanto, Timóteo, Paulo escrevendo aqui na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, e o versículo 11 e 12, nos dá essa advertência para que nós possamos guardar o mandamento, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos em um mundo cruel, em que as pessoas não conhecem a Deus, e a palavra do Senhor nos diz em 1 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, traidores, obstinados, orgulhosos, etc. Tem mais outros itens aqui. Portanto, o meu conselho nesta tarde é: entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Busca obedecer a Deus, viva uma vida de fé, uma vida de obediência, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele tudo fará. E eu termino dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, mas ame ao Senhor. Abrace a causa de Cristo. Aceite a Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Em nome de Jesus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Busque a presença de Deus e deixe Deus trabalhar na sua vida. Amém? Um grande beijo, um grande abraço.